Eu entrevistei um dos patrocinadores do evento Data Stream World Tour. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás onde eu mostrei a minha experiência que eu tive no evento Data Stream World Tour. Eu vou colocar aqui nos cards para vocês irem lá acompanhar esse vídeo. E nesse evento a gente tinha stands onde a gente podia conversar e tinha uma mecânica lá de você passar nos stands dos patrocinadores, pegar um papelzinho lá para concorrer a um sorteio. E aí, como eu tava com acesso aos patrocinadores do evento e eu não fazia ideia de qual que era o produto deles, porque eu nunca tinha ouvido falar na empresa deles, eu decidi pedir para trocar uma ideia com eles para entender mais ou menos o que era o produto deles, para que servia e por que era melhor do que a concorrência. E aí a gente tocou em vários assuntos super interessantes, como inteligência artificial, como que eles estão utilizando a inteligência artificial, qual que é o caminho que eles estão seguindo, e aí a gente falou sobre fraudes, sobre várias coisas interessantes, então vou deixar aqui a entrevista para vocês acompanhar. E aí, pessoal, eu estou aqui com o Davi, que ele é Head de Contas Públicas, e ele vai falar um pouquinho aqui sobre o negócio e a empresa deles. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje estamos no Data Stream World Tour da Confluent. Vamos falar assim, um componente de software muito importante para grandes empresas, que é o middleware. Então você tem uma grande empresa, uma grande corporação, e os seus processos de negócios, eles passam por 2, 4, 5 sistemas, é preciso fazer uma integração entre eles. E muitas vezes essa integração, ela não é nativa, ela não é direta. Você precisa do que a gente chama de middleware para conectar essas plataformas. E, obviamente, a gente está falando de negócios e processos que são milhares, milhões de transações por dia. Então é muito volumétrico. E para isso, você precisa gerenciar esse ambiente, você precisa ter observabilidade, capacidade de entender o que acontece dentro desse ambiente. Então, hoje, nós da PrimeApp, junto com a MeshIQ, as outras empresas presentes no evento, estão todas apresentando soluções para empresas que enfrentam esse desafio e contam com a tecnologia de middleware para rodar os seus processos, mas que precisam melhorar o seu controle, a sua gestão, a sua capacidade de observabilidade. E qual que é a sua opinião do que diferencia o seu produto da concorrência? Essa parte é bem bacana. Geralmente, quando a empresa, o cliente, ele busca esse tripé que eu falei, que é o gerenciamento, a observabilidade e a rastreabilidade, ele costuma encontrar esses 3 elementos em produtos de diferentes fornecedores. E aí ele tem um problema de conseguir integrar ou cruzar essas informações para chegar no resultado que ele precisa. O que a MeshIQ faz de diferente é exatamente entregar essas 3 funcionalidades, esses 3 recursos num único produto, facilitando muito o gerenciamento, as rotinas do dia a dia e ajudando aos clientes a conseguirem encontrar a causa raiz dos problemas de uma maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica. Interessante. Então vocês garantem que vários produtos vão ter essa integração e facilitar a vida da pessoa que contratar o serviço de vocês, né? Exatamente. Então, imagina que o cliente usa IBM MQ, ou ele usa Apache Kafka, ou ele usa um RabbitMQ, Tíbico, Solace. Ele pode ter diversas ferramentas de middleware. Com a plataforma da MeshIQ, eu consigo conectar todas elas e gerar observabilidade, gerenciamento e rastreabilidade para todo esse ambiente. Então é um diferencial bem bacana. E hoje na empresa de vocês utilizam IA para solução dos seus clientes ou desenvolvimento interno, agilizar o trabalho? Como que está hoje em dia o uso de IA para vocês? Sim. A IA é um componente super importante para a gente. Nós temos diferentes frentes utilizando o IA, mas dentro desse meio, dessa tecnologia específica que eu estou abordando, a IA ela é especialmente utilizada para a análise comportamental do ambiente. Tem algum tipo de mensagem passando aqui que não deveria? Tem alguma aplicação apresentando um comportamento anômalo? Tem alguma atividade suspeita? Por exemplo, você sabe que a gente teve recentemente alguns problemas com Pix, né? Tivemos algumas fraudes dentro desse ambiente. Com a nossa tecnologia, com os nossos produtos, porque só vou dar um passo atrás, né? O Pix, ele também conta com middleware. O Pix, ele usa o Apache Kafka, por exemplo. Então, com a nossa tecnologia, as instituições financeiras têm uma visibilidade melhor sobre esses sistemas, sobre essas mensagerias, e a gente consegue identificar comportamentos anômalos e evitar que fraudes aconteçam. E isso assistido por inteligência artificial. Vocês oferecem uma segurança maior de dados, de fraude e coisa que acredito que a concorrência não utilize, né? Eu acho que o uso da IA ainda é, assim, uma novidade para todo mundo, né? Então, explorar essa tecnologia e
como ela produz um valor para o seu cliente ainda é um desafio para muitas empresas. A gente, dentro do nosso produto, quiser ela por governança, quiser ela por compliance, por conformidade, dentro do nosso segmento a gente entendeu que o combate à fraude seria o melhor uso para essa tecnologia e foi aí que a gente trouxe ela. Interessante a abordagem de vocês, porque, por exemplo, algumas empresas estão focando mais em fazer automatização dos trabalhos, então criam agentes autônomos e tudo, né? E não tanto pensado nessa parte da segurança. Eu acho interessante porque todo mundo hoje está na corrida da IA, né? Que é basicamente você descobrir o uso da IA, entender como que funciona e tentar aplicar o negócio. E eu achei interessante a abordagem de vocês de pensar na IA não em só automatizar código e agilizar entregas, mas sim em entregar uma segurança maior para o cliente. É porque as pessoas têm medo da questão da própria segurança, da IA utilizar esses dados ou acabar vazando esses dados. Como que vocês lidam com essa questão de vazamento de dados? Garantir que, por exemplo, a IA não vai mandar para uma pessoa que não devia dados de um cliente ou alguma coisa assim. Perfeito, sua pergunta é muito pertinente, boa pergunta inclusive. O que a gente fez? A gente, em vez de entrar nessa correria de tentar substituir pessoas com IA, a gente parou para pensar o seguinte: como é que a gente potencializa o trabalho de quem já atua? Quem são os guardiões do middleware e como a gente consegue torná-los mais eficientes? Porque lembra que eu falei no início que são milhares de mensagens, milhões de mensagens por dia? É humanamente impossível você analisar tudo isso. Então a gente seguiu com a seguinte abordagem: como que a IA pode facilitar, pode apoiar esse guardião, esse analista, esse engenheiro responsável pela área, para que ele consiga ter uma análise mais rápida, mais aprofundada, que ele consiga identificar padrões de comportamentos anômalos e, com isso, blindar a operação do banco, da seguradora, da instituição financeira de um modo geral, a ponto de se evitar uma fraude. Então você vê que a gente pega a IA, obviamente essa IA ela está fechada a esse mundo, a esse universo, por isso que a gente não tem o problema do uso da informação, do abuso da informação, porque ela está focada nesse aspecto transacional, nesses processos. Mas a gente faz tudo isso gerando um grande valor para o cliente, que é evitar que ele tenha uma fraude, que ele tenha algum tipo de desvio. Bem bacana a visão de negócio de vocês e do uso da IA basicamente para analisar os dados que não seriam humanamente possíveis de ser analisado e chegar em resultados que sem o auxílio dessa tecnologia não seria possível. Bom, então acho que é isso. Quer falar alguma coisa aqui, despedir do pessoal? Não, quero agradecer a oportunidade por estar participando aqui do seu canal, por ter tido essa oportunidade de conversar com você. Espero que você esteja gostando do evento. Estou gostando bastante, está sendo bem interessante conhecer várias pessoas e perspectivas diferentes e trazer um pouquinho desse evento aqui, desse conhecimento para vocês.